queridos amigos e amigas, mais um Lado a Lado começando agora. E neste programa nós vamos conhecer melhor duas importantes personalidades da história musical de Itu. A professora e musicista Ana Escobar e o maestro Elias Álvares Lobo. Para nos dar essa aula, ninguém melhor do que o professor Luiz Roberto de Francisco, que é curador do Museu da Música de Itu. Bem-vindo, professor, mais uma vez aqui ao Lado a Lado. Obrigado. Agradeço o convite e a oportunidade. Então vamos falar sobre essas duas personalidades tão importantes aí, né, na música de Itu, principalmente a professora Ana Escobar, que é musicista e que foi sua professora de piano, não é mesmo? E o maestro Elias Álvares Lobo, que foi um homem do século XIX. Como é que essas duas histórias de vida se cruzam aí ao longo do tempo? Ana Escobar, que agora eu vou sempre chamar Dona Ana, que era o jeito como a gente chamava, e eu acho muito difícil falar Ana Escobar para ela, né? Dona Ana foi minha professora de piano e numa das tardes que nós estávamos na casa dela, às quartas-feiras, eu tinha lá os 12, 13 anos, ela me falou do Elias Lobo. Eu já tinha estudado no conservatório com o nome de Elias Lobo, mas eu tinha 6, 7 anos, não tinha ligado o nome à pessoa, não é? Finalmente, ela me falou do grande compositor que tinha sido, mas pouco se conhecia da sua música. Dona Ana foi criada pelas sobrinhas do maestro, e aí a ligação profunda entre ela, a sua visão de passado, a sua visão de história local, e a figura gigantesca do maestro no tempo em que ele viveu e depois a memória de Itu também, né? Então, essas duas figuras se cruzam aí, né? Ela nasceu em Cabriúva, né? Mas ela foi criada pela família da madrasta, da segunda esposa do pai, porque a mãe faleceu e ela era muito pequena, então ela viveu na casa da família Lobo, né, do irmão mais novo do maestro, José Álvares da Conceição Lobo. Essa casa existe, fica ao lado do Bar do Alemão em Itu e tem ali um grande antiquário, hoje é um sobrado de linhas coloniais, e esse sobrado guarda todas essas histórias, inclusive da música, porque todos lá, aquelas senhoras que eram professoras, sobrinhas do maestro, eram todas musicistas. E ela que começou a recuperar as obras do Elias Lobo, né? Do maestro. Antes do movimento que começou em 1991, com a descoberta nossa do acervo que estava na cidade, ela já iniciou pesquisa em cima de alguma coisa que ela havia recebido em casa, como doação de alguns amigos, partituras antigas, não é? As partituras, infelizmente, são documentos referentes a obras de arte, que nem a linguagem está ali, mas num país em que se cultivou muito pouco o aprendizado musical, aqueles papéis pouca serventia e pouco valor têm, e também tinham. Então as pessoas acabavam doando, né, entregando para pessoas que poderiam se interessar mais. E ali ela começa a encontrar obras do Elias Lobo, da mesma forma que no coro do Bom Jesus, do qual ela foi organista e regente por 10 anos, né? Desde que meu pai faleceu, meu pai era o antigo organista, e ali ela começou então a encontrar obras do maestro, trazer à vida e serem apresentadas de novo, não é? A obra musical tem essa questão, né? Ela volta à vida no momento em que a gente executa, se não é só um papel guardado na gaveta, num armário, sem muito significado, a não ser uma preciosidade, não é? Porque tem uma escrita, uma cópia de alguém, enfim. É interessante, né, professor, que o maestro Elias Lobo é nome de rua em diversas cidades como São Paulo, Campinas, mas as obras dele eram muito pouco conhecidas, não é? Muito pouco. Elias Lobo viveu em algumas cidades da região. Ele nasceu em Itu, mas viveu em Campinas, em Itatiba, em São Paulo. E nessa cidade ele recebeu realmente homenagem, como nome de rua. Em Itu, conservatório. O Salão da Banda União dos Artistas, tem o nome do Elias Lobo, né? Foi construído
quando o maestro seria o centenário do nascimento dele, e homenagens para um homem ilustre no tempo em que viveu, como eu disse, e ilustre depois na história de Itu, né? Permaneceu, esse nome ficou muito sempre respeitado. Havia uma biblioteca na Banda União dos Artistas, né? No salão da banda, com o nome do maestro também. E outras tantas homenagens, hein? Ele é patrono de uma cadeira da Academia Brasileira de Letras, né? de Música, Academia Brasileira de Música, a cadeira número 14, né? Que hoje é ocupada pela Eudóxia de Barros, né? A pianista. Mas da música pouco se conhecia. E a professora Ana Escobar, Dona Ana, como você fala, que trouxe de volta então essas... Dona Ana começou esse processo partituras. De trazer de volta a vida e acabou influenciando outros, entre eles eu, para que essa música não se perdesse, para que ela fosse executada, sobretudo. Ela dizia muito isso, que não adianta o papel velho guardado. Ela tinha um apreço enorme pelos documentos antigos e outras coisas, não é? Eu imagino que a gente dava a falar disso, mas a música que precisa ser executada, né, para ter um sentido de patrimônio, para ter um sentido, um significado para a sociedade, né, para realmente se efetivar enquanto um bem cultural. E Dona Ana foi professora alfabetizadora também? Dona Ana nasceu em Cabriúva, justamente há 100 anos, 18 de março de 1921. Estamos comemorando o centenário. Centenário então, de nascimento. E ela faleceu pouco antes de completar 80 anos, em fevereiro de 2001. Inclusive, eu dediquei este livro, que é a biografia do maestro, que foi lançado em dezembro daquele ano. Eram 100 anos da morte do maestro, né? Então, Elias Lobo, um momento da música brasileira, que eu trouxe para você. Obrigada. Adoro, gente. E um dos objetivos dessa biografia, que é um texto leve, é um texto para o leitor comum, não é um trabalho científico, pesado, com discussão de fontes, justamente para aproximar o cidadão, o leitor comum, o curioso, da história do maestro. Muito por incentivo dela. Quando Dona Ana tinha 5 ou 6 anos, a mãe dela chamava-se Hortência de Almeida Sampaio, de uma família de fazendeiros em Cabriúva, família de Itu, que tinha fazenda em Cabriúva, faleceu, e ela e os 2 irmãos, o Nelson e o Dr. Flávio, vieram para Itu com o pai. O pai era um engenheiro civil que vivia como professor, né? Imagine-se outros tempos, né? Que sustentava a família como professor, depois diretor de escola, e ele acabou se casando em Itu com a professora Zídia Lobo, que vinha a ser então sobrinha neta do maestro, né? E foram morar todos nesse sobrado ao lado do Bar do Alemão, como eu já falei, e ali ela fez os seus estudos no Grupo Escolar Cesário Mota, e ficava logo em frente, e depois no Colégio Patrocínio, onde ela se formou professora. Depois ela se casou com um médico, um senhor que era viúvo, Dr. Deodoro de Moraes Lima, e foram morar em São Paulo, onde ele tinha consultório e tal, e lá ela foi lecionar, no Grupo Escolar Marechal Floriano. Eu considero que ela foi lecionar, digamos, na função mais importante que há na educação, que é a alfabetização. Ela foi alfabetizadora por 30 anos naquele grupo escolar. Já viúva, então, na década de 70, voltou a morar em Itu. E o piano? Estudou piano no Colégio Patrocínio. No colégio. Que havia, não essa possibilidade, né? O colégio tinha muitos pianos e havia aqueles quartinhos de estudo, né? Depois, em São Paulo, ela continuou os estudos já numa escola mais avançada, que era a Escola Madalena Talhaferro. A Madalena era uma pianista brasileira de repercussão internacional, e então ela foi estudar nessa escola contemporânea de um pianista que ficou muito famoso, que tinha programa na televisão, que era o Pedrinho Matar, ou Pedrinho Matar, não é? Nossa, professora, eu me lembro dele na televisão. Então, eles foram contemporâneos na escola, né, Madalena Talhaferro.
Então ela sempre teve um piano de cauda em casa, assim, para ela, para deleite. Não era uma concertista, nem, né, para tocar em casa. E como professora de piano, era exigente? Muito. Na verdade, ela não foi profissionalmente professora de piano, né? Havia uns 3 ou 4 moleques na igreja que achavam muito bonito o órgão, etc. Eu era filho de organista e de cantora, né, da igreja, então aquela turminha ali se interessou em estudar piano, né? Dos 4, 2 foram para frente. O Evandro Correia, né, que é organista, e eu sou o menos talentoso dos 2. E ela lecionou graciosamente para nós, né? Ela nunca cobrou nada por isso, né? E nem precisava disso. Ela tinha os seus recursos, aposentadoria e tal, mas aquilo foi um gesto, uma gentileza extraordinária, pensando no futuro. Dona Ana era uma pessoa de futuro. Ela dizia que ela estava plantando conosco o futuro da música, pelo menos que esses 2 pudessem atuar como outros tantos, né? Então, a gente de alguma forma tem que fazer por merecer, como ela sempre dizia. Retribuir a generosidade dela, né? Foi extraordinário. Professor, fala então um pouquinho mais sobre esse aspecto memorialista da Dona Ana. A casa de Dona Ana era um museu, mas um museu habitável, como um gabinete de curiosidades antigamente, né? Ela vivia em meio àquelas antiguidades todas. Tudo era antigo, tudo era antigo. A mesa era da antiga fazenda onde ela nasceu, a louça era antiga, louça inglesa, o azul pombinho, de qual ela falava tanto, escreveu até a respeito, talher antigo, talher de prata francês. Isso tudo não era ostentação, isso tudo era usar coisas antigas, pelo gosto, pelo prazer de se levantar de manhã e olhar um quadro antigo bonito, uma mobília bonita, antiga. Isso é um gosto que ela também despertou em outros amigos e alunos. Então, a primeira coisa é esse aspecto dela guardar objetos antigos. Todos com significado, tudo tinha um significado. Você levantava um santinho que estava em cima de uma cômoda, tinha um bilhetinho embaixo dizendo o que era aquilo, de quem era, de quando era. Ela documentava. Documentava. Esse é um aspecto interessante. Parece que ela adquiriu esse gosto também com o marido, que era um colecionador de antiguidades, não é? Mas ela passou também a guardar não só objetos, mas documentos, coisas relacionadas a Itu, a Cabriúva, onde ela nasceu, cidade da qual ela nunca se separou. Digamos, a ligação de Dona Ana com Cabriúva sempre foi grande. Eles tiveram um sítio lá depois e ela foi enterrada lá. Então, documentos, partituras antigas, objetos antigos de Itu, alguém jogou fora tal coisa. Então, assim, ela se incomodava com aquilo, acabava recolhendo, né? Me lembro de um pluvial, que era uma capa para a igreja, uma capa de bênção, que um dos padres da Igreja de Bom Jesus resolveu se desfazer, porque aquilo já estava muito velho. Então, essas coisas devem ser queimadas, né? É uma das formas de se destruir, né, esses bens que são bentos, etc., né? E ela convenceu o padre, deu lá uma doação para a igreja e guardou. Então, essa capa ficava numa das salas, ocupando a parede toda, assim. Então, era assim, um lugar completamente diferente, né? Eu nasci e fui criado em casa antiga, mas na minha casa não tinha nada daquilo que a casa dela... Para uma criança, um pré-adolescente, uma casa assim cheia de coisas antigas, nossa, é um mundo fantástico, um mundo, né? fantástico. E a cada aula ela abria um armário, uma caixinha, uma coisinha e tal, e aquilo vai envolvendo a gente de tal forma no universo de patrimônio e de bens culturais, que a gente não consegue mais ver o mundo sem aquilo, né? Eu acho que, como eu, tantos outros que frequentaram a casa, por exemplo, que foram alunos de catecismo, que foram amigos, né, outros ligados à música e tal, se envolveram de tal forma naquele universo, né, que nunca mais conseguiram deixar de olhar Itu e o patrimônio com os olhos de Dona Ana.
E este ano, né, de 2021, que o Instituto Cultural Itu, que é o mantenedor do Museu da Música Itu, junto, em parceria com a Prefeitura de Cabreúva, estão fazendo umas comemorações, né, do centenário de nascimento da Dona Ana, né? Exatamente. A Academia Ituana de Letras também está colaborando, né? Então, estamos fazendo eventos justamente para trazer a memória de Dona Ana, o papel dessa mulher incrível, né, para o seu tempo, que não estava ligada a nenhuma instituição. Dona Ana não estava ligada a nenhuma entidade, ao Estado, nada. Tudo isso era um gosto pessoal e uma vocação que ela se colocou, acho que de maneira bastante prazerosa, pelo que eu me lembro dela, né, da satisfação que ela tinha de conviver com tudo isso, de preservar e levar adiante, né? Ela desconfiava muito das instituições. Por isso, a gente deve lembrar que as instituições, que, como o museu e como tantas outras, precisam preservar muito bem esses bens culturais. E daí, celebrar o centenário, né? Já fizemos alguns eventos, alguns religiosos. Dona Ana era uma mulher, era católica, muito religiosa. Então, cantamos em algumas missas, né, em homenagem a ela. Prestamos homenagem no túmulo, levamos umas flores. Teve uma mostra virtual também. E abrimos o centenário com uma mostra virtual sobre o avô do marido, que era um dos ícones daquela coleção toda. Um tenente da Guarda Nacional chamado Luciano Francisco de Lima, que morou em Itu, sempre em Itu, e de quem ela preservava N objetos, documentos, inclusive o que era a coqueluche da nossa adolescência, um sabre, não é? Aquela espada enorme de lutar sobre o cavalo, que está no acervo do Museu da Música. E vamos ter outras atividades comemorativas durante o ano? Temos feito encontros virtuais, né, com o Museu Republicano, com a Academia Ituana de Letras, do próprio museu, em parceria com a Prefeitura de Cabreúva também. Mas também pretendemos que, melhorando essa situação, que ainda é muito grave da pandemia, a gente possa reabrir as portas do museu e ter uma exposição sobre ela, porque os objetos estão lá, né, inclusive o piano. Se não, essa mostra pelo menos será virtual, não é? Nós temos um concerto também programado, mas tudo ainda sine die, aguardando, né, que a gente possa ter tempos melhores para isso. E professor, vamos falar então um pouquinho mais sobre o maestro Elias Álvares Lobo, que eu ganhei esse livro e vou ler, delícia, né? Fala um pouquinho sobre a grandeza, né, a grandiosidade do Elias Lobo. O Elias Álvares Lobo, acho que a grandeza dele está na obra e na personalidade, num caráter, né? Elias Lobo deixou uma obra grande, uma obra musical grande, e deixou uma saudade enorme nas pessoas com quem ele conviveu. Uma figura íntegra acima de tudo. E aí, preciso contar um pouco da história dele para a gente chegar a essa integridade. Ele nasceu em Itu, filho de um funcionário público, José Manuel Lobo, e era um dos últimos filhos. O pai teve 2 casamentos e logo quando ele tinha 6 anos o pai faleceu, né? Ele ficou então órfão e dependente de um tio materno que colaborou muito com a família. Ele foi matriculado como um aluno pobre numa escola pública que havia em Itu, e lá ele começou a estudar música com o padre mestre Jerônimo Pinto Rodrigues, que tinha sido aluno do padre jesuíno de Monte Carmelo. Então, olha o encadeamento de personalidades, não é? E estudou pelo mesmo método de contraponto, ou seja, a arte da composição, pelo qual o padre jesuíno tinha estudado, né? Eu acho incrível essas descobertas, porque a gente vai fazendo uma amarração dessas gerações de músicos, né? E vai entendendo a obra de cada um. Depois, a escola encerrou as atividades e eles ficaram, ele e o irmão Manuel, ficaram sem a formação regular, mas a música, o padre mestre Jerônimo quis continuar.
Então o padre morava na Igreja do Bom Jesus, no sobrado anexo ali da igreja, e os dois iam semanalmente tomar aulas de música, né? E ali, naquele lugar que é muitas vezes o cenário onde a gente canta a obra do maestro Elias Lobo, né? Ele pôde estudar melhor. Depois, já mais velho, então ele foi estudar em São Paulo, e lá no ambiente da Faculdade de Direito, ele foi incentivado a ir para a corte do Rio de Janeiro, né? Então são processos de estudo, e a gente pode dizer que nenhum ituano teve as oportunidades que o Elias Lobo teve, né? Ele foi aluno do Francisco Manuel da Silva, compositor do Hino Nacional Brasileiro, né? E então ele marcou uma época em Itu e São Paulo, né? Na província de São Paulo de maneira geral, pela sua obra e pela sua dedicação. E parece que aos 16 anos ele já compunha ladainhas e rezas. O Elias Lobo, como os músicos daquele tempo, vivia dos cachês musicais, como a gente chamaria hoje, né? Então ele tocava em eventos que hoje não há mais música assim, mas eu cheguei a tocar também, que eram as missas de corpo presente e as missas de sétimo dia. Quando eu tinha essa idade do Elias Lobo, assim, as pessoas que iam marcar missa pelos seus parentes mortos, né, encomendavam a música para a gente tocar e cantar também. Claro que eu vivi isso na década de 1980, quando ele viveu, isso era de um potencial infinitamente maior. E ele então começa a compor também suas músicas para banda de música, e também para música sacra, para o canto coral na música sacra, né? E aos poucos vai despertando nele esse gosto e também a criatividade. As pessoas gostam do que ele faz, porque o Elias Lobo compôs tudo de maneira muito singela, sabe? As músicas não têm uma elaboração harmônica extraordinária. Tudo é muito previsível nele, mas muito interessante e palatável. É gostoso de ouvir. E quando foi que ele se projetou nacionalmente? Estando em São Paulo, dois amigos sugeriram que ele fosse estudar no Rio de Janeiro e que ele levasse adiante a ideia de uma ópera. O Brasil estava começando a se envolver com o ambiente da música lírica, que era muito forte na Europa, e foi criada na corte de Dom Pedro II uma companhia de ópera dirigida por um espanhol, parece que não era a pessoa mais honesta do mundo, e esse sujeito então colocou lá alguns parentes, né, para tocarem, cantarem e tal. E o Elias Lobo então escreveu uma ópera em cima de um libreto do José de Alencar, o grande José de Alencar, mas o libreto é muito ruim. A versificação, a metrificação do texto é muito fraca, não é? Então ele pôs uma música, mas uma música singela, porque se trata de uma ópera cujo contexto é uma história da roça, escrita pro interior do Rio, né? Então são dois primos que se apaixonam, o Carlos e a Inês, e o pai não quer que eles se casem, então ele decide ser soldado e ela freira. É uma ópera cômica, bufa. E então finalmente entra uma cigana pelo meio e um frade, que vão dando mais cor a essa história, até que finalmente acaba tudo numa história de amor. Então ele leva para o Rio de Janeiro uma missa para ser oferecida ao imperador e a ópera. Consegue uma entrevista muito diferente do que são os chefes de Estado e políticos hoje. Dom Pedro II era um homem acessível. E o Elias Lobo esteve com o imperador, falou das obras, o imperador sugeriu que ele procurasse pelo tal espanhol. E assim a Noite de São João foi apresentada. Por que ela se tornou famosa? Porque ela é a primeira ópera brasileira com letra em português, com a música escrita por um brasileiro e de um caráter nacional. Que essa obra do Elias Lobo não se parecia com as obras italianas. Ela parecia aquelas
modinhas que se cantava em casa e tal, muito singela. E daí a beleza. Nós temos a partitura original no Museu da Música. Verdade. Digamos, que preciosidade. A preciosidade do museu maior é essa ópera. Inclusive, a contracapa desse livro tem a página de rosto. Uhum. Nós procuramos colocar nessa capa do livro uma cor que se aproximasse da partitura, da cor do papel. E assim o Elias Lobo se projetou. Se a gente for procurar na internet, vai achar o autor da primeira ópera brasileira. E lá ele teve uma aluna que se tornou muito famosa, muito conhecida, que é a Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, olha só! Chiquinha Gonzaga foi aluna de piano, né, do Elias Lobo, recém-casada. Depois aconteceu toda aquela revolução na vida dela, se separou e tal, precisou viver da música, né? E a gente vê os traços da música da Chiquinha Gonzaga, uma brasilidade muito grande que poderiam sugerir uma influência daquilo que ela aprendeu e ouviu das obras do maestro. O Elias Lobo chegou a ter obras impressas no Brasil, que era uma raridade, né? Nas pouquíssimas editoras de partitura que havia, né? Ele teve a música profana, digamos, a música não sacra, não religiosa, impressa. Trechos da ópera, modinhas, ludus, romances. Professor, você chegou a mencionar, mas não discorreu sobre a integridade do maestro Elias Lobo. A segunda ópera do maestro não foi levada nunca em cartaz, né? Era uma ópera chamada A Louca, Por quê? Que se perdeu a partitura depois de tantas tentativas de serem levadas adiante. E daí a gente pode entender um pouco o caráter do sujeito, o tal espanhol, né? E chegou num ponto que a família aqui em Itu, o maestro no Rio de Janeiro, ele preferiu abandonar o ambiente de concorrência para viver com os seus e uma vida íntegra e honesta, deixando aquela coisa do ambiente da corte, né, que era pouco sadio para quem queria viver simplesmente da sua arte. Nunca mais o Elias Lobo escreveu obras profanas. Desde então, a música dele foi eminentemente sacra, dedicada à igreja. Esse é o ganha-pão dele até o fim da vida, né? Tocar e cantar na igreja, lecionar música, vender pianos. Ninguém melhor para avaliar um piano do que um músico com a categoria dele, né? E assim ele viveu em Itatiba, Campinas, finalmente em São Paulo, onde ele faleceu, foi enterrado. Em 2014 tivemos a ventura de trazer os restos mortais dele para Itu e ele repousa no cemitério da terra onde ele nasceu. Professor, que lindas as duas histórias que você nos trouxe hoje, da professora Ana Escobar e do maestro Elias Lobo. Eu agradeço a sua presença aqui no programa e também quero dizer que quem quiser acompanhar mais a história dessas duas personalidades pode acessar o site do Museu da Música, né? Isso. O museu está fechado, né, como a maioria das instituições culturais, mas o site tem sido alimentado com vídeos, textos, informações, mostras virtuais, www.museudamusicaitu.com.br. Vai ser um prazer recebê-los. Boa parte da obra do maestro Elias Lobo, dos originais, estão conosco e temos recuperado e trazido à vida de verdade, com concertos, em parceria com o Coral Voz de Itu, e essa a missão, uma das missões do museu, mas em particular a missão que eu me coloquei, pelo menos para dar um pouco na minha vida a continuidade ao que eu aprendi com Dona Ana. Professor, muito obrigada pelo livro e por mais essa aula aqui que o senhor nos deu hoje, nos presenteou aqui no Lado a Lado. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que você abre, é fundamental para a gente se comunicar com a sociedade. Obrigado. Até a próxima. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 e 524 da NET ou pelo YouTube. A sua companhia, você sabe, é sempre muito importante para mim. Sexta que vem eu tô de volta.